Bom, hoje não vai ser bem um estudo, mas mais uma conversa fraterna. O que é esse passe que a gente aplica? O nosso passe, ele é um passe misto. Por que misto? Porque existe o passe magnético, que consiste em uma pessoa fazer um magnetismo, magnetizar uma pessoa. Esse tem origem lá em Mesmer, tá? Embora o passe não seja criado por Mesmer, porque nós vamos ver na história várias religiões, vários locais que se aplicava o passe. Nós vamos encontrar na Caldeia, no Egito, referente a esse magnetismo que nós possuímos e temos a capacidade de transmitir. Vamos encontrar na Bíblia Jesus estendendo a mão e abençoando as pessoas, curando as pessoas. Então esse magnetismo ele é de todos os tempos, não é exclusivo do espiritismo, não é exclusivo do judaísmo, do cristianismo. Ele é comum em todas as religiões. Ele consiste em dizer que nós temos uma energia magnética e essa energia magnética a gente pode transmitir para outras pessoas. Mas, de que forma, quem mais estudou recentemente a respeito do passe magnético foi Mesmer, né, em 1800 alguma coisa, 1830, 1840, não sei exatamente a data, mas ele fez todo um trabalho em cima do magnetismo. E o trabalho dele foi tão bom, mas tão bom, que foi combatido pela igreja, foi combatido pela ciência, foi negado veementemente, Mesmer foi expulso, só que as ideias dele permaneceram, porque as ideias dele eram baseadas em fatos reais. Muitas curas foram produzidas através do passe magnético, do magnetismo, que tem a sua conotação também junto ao hipnotismo. Existiu um médico, né, um doutor chamado Charcot, Pierre Charcot. E Charcot, esse médico, ele começou a aplicar no seu tratamento, no seu consultório, o magnetismo e a hipnose. E quando ele começou a fazer esse trabalho, ele começou a ser chamado de charlatão, que estava induzindo as pacientes ao erro, que estava seduzindo as mulheres, e aí ele foi muito perseguido. E Charcot falou o seguinte: então, já que é assim, já que eu não posso aplicar no meu consultório, eu vou aplicar em sala de aula. E aí ele trabalhava na Sorbonne, né, um hospital universitário, e começou a dar palestra. E quem vinha assistir essas palestras eram médicos do mundo inteiro, né? Então ele começou só com aquele grupo de alunos, daqui a pouco ele foi chamando a atenção de outros locais, e as pessoas vinham do mundo todo para ver ele aplicar o magnetismo. Ele magnetizava as pessoas e fazia com que as pessoas entrassem em um hipnotismo. E a partir desse trabalho dele, o que acontecia? Uma pessoa muda conseguia falar, uma pessoa paralítica começava a andar, uma pessoa cega conseguia ver, uma pessoa com paralisia no braço conseguia movimentar o braço. E aí, né, achou que aquele tratamento seria sensacional, porém era de curta duração. Enquanto a pessoa estava magnetizada, enquanto a pessoa estava hipnotizada, ela recuperava a saúde. E um pouco tempo depois, alguns dias, quiçá algumas semanas, o mesmo sintoma voltava. Ou seja, ele havia feito uma descoberta, mas essa descoberta ainda não era o suficiente, faltava alguma coisa, uma chave ainda para curar os pacientes. O trabalho dele foi muito bom, muito promissor, porém, durante o período dele todo de vida, ele nunca conseguiu achar a cura completa. Mas descobriu-se que existem doenças que elas não são do corpo físico, eles não são materiais, mas sim são psicológicos, mentais, emocionais. E inúmeros médicos, como eu falei, foram até ele. Nós tivemos Chanet, tivemos Freud, tivemos inúmeros outros, Adler, inúmeros outros grandes cientistas que movimentaram a cultura da psicanálise, da psicologia, dos estudos da mente, por causa do trabalho de Charcot. Charcot é extremamente reconhecido como médico, principalmente na área de cirurgia do cérebro, né? Então, neurocirurgia. Então, ele foi um pioneiro que criou técnicas, criou um estudo muito bonito e ainda é estudado normalmente na área médica, porque o trabalho dele é pioneiro e foi propagado e continua até hoje, né, no campo do estudo. Mas os trabalhos dele, junto com o hipnotismo, depois derivou os estudiosos, uns foram para o hipnotismo
e o magnetismo, por causa da perseguição da igreja, praticamente caiu em desuso. Por que praticamente? Porque embora o trabalho seja uma coisa real e tenha resultados, ainda foi muito perseguido, ainda é perseguido. Porém, embora a gente não fale o nome magnetismo, mas a gente tem hoje os derivados do magnetismo. Um dos derivados é o reiki, outro é o jorei, outro é o passe magnético, que a gente faz aqui. Na realidade, a gente faz um trabalho misto, não é um passe magnético, porque o passe magnético ele tem uma duração longa. A pessoa deita numa maca, senta numa cadeira e recebe passes contínuos durante 5 minutos, 10 minutos. O tratamento é longo e demorado. É eficiente? Sim. Todos os casos? Não. Nós não temos um tratamento ainda por magnetização a nível de Cristo que chega à cura. Mas nós temos um alívio considerável das doenças. Nós temos muitos pacientes que tinham alguns problemas que conseguiram resolver ou ao menos amenizar pelo passe magnético. Então, uma prática recomendada no centro espírita e em outras igrejas, em outras denominações. Por que ele é misto? Porque a gente acredita que ao nosso lado não está só a nossa energia. Ao nosso lado estão os espíritos. Que espíritos são esses? Espíritos bons que nos acompanham, que vêm para um trabalho como esse, de magnetização, nos ajudar, somando as nossas energias, a energia material, com a energia espiritual. E por eles serem espíritos, ele tem mais condição do que nós de saber as nossas doenças e tratar de acordo com a nossa necessidade. A própria espiritualidade, ela tem um limite. Qual é o limite? Do nosso comprometimento kármico, do nosso comprometimento espiritual. Imaginemos uma pessoa que abusa da alimentação. Imaginemos uma pessoa que abusa do álcool. Se ela tivesse a cura completa num trabalho como esse, o que ia acontecer? A pessoa continuaria bebendo, continuaria comendo em excesso, usando de cigarro ou droga em excesso, ou seja, ela teria um alívio que não resolveria o problema dela, porque ela não iria se modificar. Então, a maioria das vezes é permitido o alívio num trabalho como esse. Em raras exceções, a cura, porque a própria espiritualidade fala que a doença, na maioria de nós, é o tratamento. Nós precisamos do freio, porque se a gente não tem um freio, a gente não se conserta. E tem gente teimosa, que apesar de saber que tem que se modificar, a pessoa não se modifica. De qualquer forma, nosso passe é um passe misto, na qual a gente acredita que junto a nós tem uma espiritualidade, médicos espirituais, que aplicam o passe conosco, nos proporcionando o tratamento espiritual. E na medida do merecimento, ocorre a cura ou o alívio dos sintomas. O passe magnético, ele consiste, embora tenha várias técnicas, consiste basicamente em duas técnicas. Uma é o passe dispersivo, longitudinal, né, ou seja, do alto da cabeça até os pés, ou pelo menos do alto da cabeça até o final do tronco, porque a gente acredita, pela orientação dos amigos espirituais, que nosso corpo tem pontos de força, pontos de energia, pontos principais no alto da cabeça, entre os olhos, na garganta, no coração, no plexo solar, em cima do baço, né? Na parte genital, na base da coluna. Então seriam os chakras principais que nós temos. Embora o nosso corpo todo seja cheio de pontos de energia, mesmo assim existem alguns pontos que eles seguem a linha da coluna. Tirando o baço, que ele fica para o lado, os outros chakras, os 7 outros chakras, eles seguem uma linha ligada à coluna vertebral. E quando a gente aplica o passe do alto a baixo, geralmente se faz isso de uma forma rápida. Nós estamos tentando fazer duas coisas. Uma limpeza e a outra o alinhamento. Como assim limpeza? Quando a gente tem algum desequilíbrio, na área do desequilíbrio, no plano espiritual, de acordo com a espiritualidade, os espíritos que comunicam com a gente, com os livros que foram escritos, na área onde a gente tem algum distúrbio emocional, algum distúrbio alimentício, alguma raiva, algum desequilíbrio sexual,
aquela área ela é envolvida numa energia escura. E essa energia escura promove o desequilíbrio à pessoa, ela reflete o desequilíbrio. Então, quando a gente está aplicando um passe rápido, a gente tenta dispersar essa energia escura e alinhar os chakras. Significa que nossos chakras podem ficar desalinhados. De acordo com o quê? O nosso estado emocional, o nosso desequilíbrio sexual, o nosso equilíbrio ele é rompido, a gente fica como se fosse torto no próprio corpo. E nessa história, a gente tenta alinhar e tenta limpar. O primeiro passe, como eu falei, é esse, rápido, expressivo. E existe um outro passe, que é aquele de doação. Nós sabemos que cada um de nós tem sua própria energia. Porém, assim como um paciente que falta de sangue, às vezes é necessário receber um sangue de um doador. O passista, quando aplica o passe, ele está doando de si mesmo, ele está tirando a energia de si mesmo. Logicamente, no centro espírita, a gente acredita que tem a presença da espiritualidade, que soma a energia dos espíritos. Então, o passista doa energia sua, somada à energia dos espíritos e somada à energia da natureza. Em que sentido da energia da natureza? Nós temos plantas aqui ao nosso redor, nós temos toda uma vida ao nosso redor. A espiritualidade, os espíritos que vão nos tratar, eles pegam as substâncias da natureza para nos aplicar os remédios durante o passe magnético. Isso significa o quê? Que quando uma pessoa tem problema de fígado e a espiritualidade vai tratar essa pessoa de fígado, ali atrás nós temos o boldo. Por coincidência, nós temos plantado aqui. Se não tivesse, eles iam buscar em outro local. Tira-se a substância do boldo, traz e aplica na pessoa. Nós sabemos que o boldo é um remédio natural, uma erva, da qual pode se ajudar na digestão, pode ajudar no nosso fígado. E assim vai, de acordo com a necessidade de cada um, a espiritualidade traz os medicamentos da natureza, os elementos químicos da natureza, para aplicar junto ao passe. Complementando este passe, nós temos a água fluídica, a água magnética, aquela aguinha que a gente bebe no final. Essa água também ela é magnetizada de uma maneira coletiva. Na hora que eu vou iniciar ali, eu faço uma leitura, peço para a espiritualidade magnetizar as águas, coloco as mãos sobre as águas e eles fazem uma magnetização geral. Quando tem 20 pessoas, 30 pessoas, ela é só preparada, é só magnetizada. E à medida que a pessoa vai saindo, que ela vai pegando o copinho, a própria espiritualidade acrescenta um medicamento próprio para nós. Então, se nós temos uma necessidade específica, os espíritos acrescentam nessa água. Então, essa água frutificada, a gente parte do pressuposto que todo elemento ele pode ser magnetizado. Se eu pego um objeto, se eu uso uma roupa, eu deixo um pouco do meu magnetismo, porque eu acredito que nós somos seres humanos e possuímos uma energia, e essa energia pode ser transmitida para uma outra pessoa, mas também para um objeto. Uma pessoa dentro de casa que está nervosa, que está brava, quando vai preparar uma comida, o ato dela preparar a comida com raiva, ela está magnetizando, está deixando uma energia pesada naquele alimento, capaz até de adoecer alguém que vai comer desse alimento. A água do filtro, quando a pessoa está alegre ou está triste, quando a pessoa está nervosa, a água do filtro também está recebendo a cota do nosso magnetismo. Isso é bom e isso é ruim. Ruim por quê? Bom por quê? Significa que ao entrar em qualquer ambiente, nós estamos contribuindo para o equilíbrio deste ambiente ou para a doença desse ambiente, para o desequilíbrio desse ambiente. Se a gente entra em uma casa onde existem pessoas depressivas, onde existem pessoas angustiadas, a água ela tem um pouquinho de depressão, tem um pouquinho de angústia. O lado emocional, a energia emocional nossa vai transmitindo para a água. E quem bebe desta água recebe um pouquinho dessa depressão, dessa angústia. Pelo contrário, se na casa tem criança, tem alegria, tem brincadeira, tem música, o pessoal tem uma agitação alegre, boa, as águas são magnetizadas com coisa boa. Então nós criamos o ambiente que nós moramos. Isso é importante saber, porque se a gente mora sozinho,
Se nós temos angústia dentro de casa, a culpa é nossa. Se nós temos alegria dentro de casa, a culpa é nossa. Ou seja, o mérito é nosso, porque nós fazemos com que o ambiente que esteja ao nosso redor seja fruto da emanação de nossa própria mente e de nossas energias. Então nós somos responsáveis por essa emanação de tristeza, de alegria, de dor ou de festa, né? Então depende de nós. De saúde, então depende de nós fazer essa manutenção da casa. Mente equilibrada, casa feliz. Casa equilibrada. Mente desequilibrada, casa em sofrimento. Uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui, principalmente para quem mora com alguém, é para que a gente tenha um clima de respeito por nossos familiares e amigos. Isso significa que, por mais que tenhamos vontade de nos irritar, de brigar, de xingar, a gente tem que se controlar. Porque se a gente soma o ódio, soma o desequilíbrio, a nossa vida vira um inferno, a nossa casa vira um inferno. Para que a gente tenha um céu aqui na terra, o céu tem que nascer aqui da terra, nós temos de fazer a nossa parte, ser esse céu. Se nós não formos equilibrados, tudo ao nosso redor pode virar desequilíbrio. Talvez não vire porque tem alguém dentro de casa que ore, que respeite, que valorize. Mas a soma das pessoas da casa fazem a felicidade ou a infelicidade. Então, quando a gente vai para a sala de passe, a água é magnetizada previamente, de maneira coletiva e individualmente quando a pessoa coloca a mão no copo e bebe a água. Independente disso, eu já falei mais uma vez, a água do filtro também, a sopa nossa, a alimentação que a gente come aqui, não só aqui, mas numa igreja católica, numa igreja protestante, que tem aquela comida santificada, abençoada no final, todas elas têm o magnetismo das pessoas.